a você uma excelente segunda-feira, hoje, 1º de maio, Dia do Trabalhador, feriado nacional. Vamos agradecer pela oportunidade de ter um trabalho, não é? Para você que está, às vezes acorda naquela preguiça, às vezes reclama do trabalho, do colega de trabalho, ó. Para e agradece. Nós estamos num momento tão conturbado em nosso país que agradecer pelo emprego, pela oportunidade de trabalho é algo que tem que fazer a diferença, viu, para você. E olha só, fique com a gente, porque até 8h55 nós teremos informação e entretenimento. Nosso programa está incrível e preparado com muito carinho para começar a semana, olha só. Comece a semana bem informado com o que é notícia. No quadro Entrevista, vamos falar sobre a lei da terceirização e vamos entender um pouco da proposta de reforma trabalhista que está tramitando no Congresso. O que mudará na vida dos trabalhadores caso seja aprovada? E ao vivo tem música. Uma brisa leve que trouxe. O cantor Thiago Ruas vai estar com a gente. A sua revista eletrônica de todas as manhãs já começou. E nesse clima, ó, você tá aí no conforto do seu lar, tá aí aproveitando? Fique ligado, porque a gente começou com tudo. E hoje não podia ser diferente, nós vamos fazer uma reflexão sobre o Dia do Trabalhador, né? Tem dias que a gente acorda cheio de energia, mas muita energia mesmo. 24 horas parecem insuficientes para executarmos todas as nossas metas. Em outros momentos reduzimos o ritmo e o desânimo toma conta, não é? Mas há aqueles dias em que sentimos que tudo vale a pena e que não estamos aqui por acaso. Temos uma missão pessoal e profissional que nos motiva a enfrentar os desafios e a pensar: estou fazendo o melhor? Então a mensagem é o seguinte, a mensagem de hoje é para você que está acompanhando, qualquer que seja o seu trabalho. Todos são dignos e merecem respeito e admiração. Amor, paciência, ética, habilidade e competência. Essas são as palavras-chave para o sucesso e para a perfeição. Faça tudo com amor, faça tudo com dedicação e tudo dará certo, pode acreditar. Confie em você, faça com que os outros confiem. Se faça confiar, sim. Quando o trabalho é bem sucedido, todos irão ganhar, tanto você quanto os outros. O sucesso, ele vai comemorar. Pense nisso, você que está acompanhando, acordou, o programa aqui preparado com tanto carinho para você. Nada de desânimo, né? O que eu falei logo no início, às vezes a gente acorda, não está bem, vou ter que ir trabalhar, mais um dia de trabalho. Agradeça, através desse trabalho que vem o seu pão diário, né? Que vem aí tudo que você pode adquirir, os seus bens pode, né, proporcionar para a sua família. Então você agradeça a cada minuto, a cada segundo pela oportunidade que você tem, tá bom? Eu quero aproveitar esse dia, parabenizar todos os trabalhadores, os meus colegas que estão aqui trabalhando comigo nesse feriado, mas com alegria, com a energia de sempre. Eu acho que a profissão, ela tem que ser como uma missão de vida. Muitas vezes a gente não tem a oportunidade de fazer sempre o que gosta. Mas você tem sim, todos os dias a oportunidade de gostar de tudo que você faz. Eu sou muito grata de fazer o que eu amo e amo tudo que faço. Então eu acho que é assim que a gente deve, né, começar a semana. Para você que está acompanhando, às vezes, sabe, né, bate aquela tristeza, você não está com o emprego desejado, mas você agradeça pelo que você está fazendo, pela criatividade, pela ousadia que você tem no momento de dificuldade, criar uma oportunidade na sua vida. Então, para todos os trabalhadores, eu desejo uma excelente semana, um dia maravilhoso, tá bom? Então, fique com a gente, porque a gente vai continuar falando sobre o trabalhador, mas agora sobre os direitos do trabalhador. E tudo isso você vai conferir numa entrevista bem especial.
E olha só, para começar a semana, Dia do Trabalhador, nós convidamos aqui a Rosenilra Santos, que é professora de Direito, auditora do Trabalho, auditora fiscal do Trabalho. Muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia. Para começar, muita gente está na dúvida, não é? Nós estamos vivendo num momento de muitas mudanças e aí a gente ouviu muito falar sobre a lei da terceirização e ela já foi sancionada em 31 de março. Que lei é essa? É uma lei que modificou uma lei anterior, que é a chamada Lei do Trabalho Temporário, modificando sensivelmente as regras para a terceirização de serviços. Ela, essencialmente, permite que qualquer atividade dentro da empresa, de qualquer funcionário, qualquer cargo, em princípio, pode ser terceirizado e isso poderá afetar muito significativamente o mercado de trabalho. Então, a principal mudança é essa permissão que agora é possível terceirizar toda e qualquer atividade dentro da empresa. No entanto, há algumas regras que precisarão ser observadas. Certo. Digamos que uma empresa, para a gente trocar em miúdos para as pessoas que estão acompanhando assim, numa linguagem bem simples, seria mais ou menos uma empresa, ela desenvolve uma atividade, digamos, de telefonia, né? E aí os trabalhadores, eles fazem essa atividade como a finalidade da empresa seria essa área de telefonia. Mas aí precisa da limpeza, da higiene, de toda dessa outra área que era permitida antigamente, que seria a atividade de apoio. E aí a finalidade não poderia ser terceirizada e a atividade de apoio, sim. Hoje, as duas atividades podem ser aí utilizadas através da lei da terceirização. Seria isso? Exatamente isso. Agora, a nova lei, ela exige que os serviços sejam previamente definidos no contrato entre as duas empresas, a contratante e a empresa terceirizada, que dê de forma determinada e específica os serviços que serão terceirizados. Então, é necessário ainda, né? A lei é muito nova, é necessário ainda amadurecer. Então, qualquer coisa que se fale hoje é mais uma proposta de interpretação. Isso os especialistas vão fazer sugestões de interpretação e o judiciário, a Justiça do Trabalho, os órgãos de fiscalização é que vão no dia a dia, na prática da lei, analisando ponto a ponto. Mas, em princípio, a proposta tem esse objetivo, né? Foi proposta com esse objetivo. A lei agora, então, vai ser interpretada para definir quais são os critérios para, na prática, ser efetivada. Mas, em princípio, pode sim toda e qualquer atividade. No entanto, a relação entre a contratante, a empresa contratante e a prestadora do serviço, isso tudo deve estar previsto no contrato entre essas duas empresas. Certo. Então, em princípio, é possível interpretar, é possível concluir que esse processo não será tão simples como muita gente acha que pode sair terceirizando de qualquer jeito. Porque a lei, ao utilizar as duas palavrinhas, o serviço tem que ser determinado e específico, a pergunta que fica é: o que é isso? Até onde vai? Qual o limite? Então, muitas coisas vão ainda ser definidas ao longo do tempo, porque a lei é muito nova. Mas, em princípio, nossa opinião no sentido de que é preciso cautela, é preciso amadurecer um pouco mais a interpretação da lei, porque entre o que o Congresso queria fazer e o que efetivamente a lei como ela vai ser aplicada, muitas das vezes tem uma distância muito grande. Então, certo, os empresários devem ter muita cautela na hora de aplicar essa nova lei. Falando em empresários, quais são os cuidados que os empresários devem ter aí ao ajustar, né, ao ajustar-se a essa nova lei? É ficar atento exatamente a essa forma de contratar, a exigência a partir da empresa terceirizada, tudo isso deve ser bem observado? O primeiro cuidado é ver com quem você está firmando uma parceria. Então, quem é essa empresa terceirizada? Ela atende à lei, a nova lei exige alguns critérios com relação a essa empresa prestadora de serviço. Então, não pode terceirizar com qualquer empresa. Então, por exemplo, na hipótese que você estava falando de uma empresa de telefonia, ela não pode simplesmente pegar a primeira empresa que aparecer dizendo que presta serviço na área de telefonia. Então, tem que verificar se essa empresa está cadastrada, registrada e autorizada a agir como um agente, como uma intermediadora, né, na mão de obra
para prestar o serviço enquanto terceirizada, porque a lei exige um patrimônio proporcional ao porte da empresa, exatamente para prevenir no futuro, pelo menos em tese, a responsabilidade pelos débitos eventuais perante os trabalhadores. Então, não é simplesmente sair, selecionar inúmeras empresas e terceirizar, somente através de uma empresa prestadora de serviço devidamente cadastrada como tal. Esse é o primeiro cuidado, o primeiro grande cuidado. Mas nós também, em algumas oportunidades, depois de aprovada a lei, tivemos contato e muitos empresários perguntando, tanto lá no Ministério do Trabalho, como também em eventos discutindo a legislação trabalhista, alguns empresários perguntaram como é que isso sucederia. Então eu disse, olha, agora é pé no freio. Tenha muita cautela, não faça de qualquer jeito. Porque além da questão trabalhista, muita gente está esquecendo do seguinte. Vamos supor que essa empresa de telefonia que você criou o exemplo, ela tem uma marca, ela tem um nome, então terceirizar, contratando qualquer um, há um risco enorme para a imagem da empresa e o dano a essa imagem pode ser fatal, né? E é muito difícil manter um padrão de qualidade quando você não tem um controle direto. O controle direto, e exatamente. Na terceirização, se você terceiriza, a lei permite que a terceirizada, a empresa prestadora de serviços, que ela possa subcontratar. Então, primeira cautela no contrato, ver com quem está negociando. Segundo, deixar regras bastante claras no contrato com essa terceirizada. E terceiro, não esquecer que a lei prevê responsabilidade também para a contratante. Então, a empresa de telefonia, ao terceirizar, não fique imune à responsabilização por eventuais problemas com os trabalhadores. Seria solidária aí uma responsabilidade? Então, antes era solidária, agora é subsidiária, mas há reduzir também um pouco a responsabilidade, mas há responsabilidade perante os trabalhadores. Isso sem falar em responsabilidade perante os consumidores, né, claro, sobre a sua clientela. Pelo serviço que é prestado, pela qualidade que deve ser mantida. E o CDC não foi alterado, e nem creio que ele vá ser alterado, porque para proteger a relação de consumo. Então é importante ter cuidado na hora da contratação, mas agora a gente falou sobre, né, os empresários e os trabalhadores, né? A dúvida fica, os direitos são mantidos com a terceirização? Veja, é uma questão bastante complexa, há um debate enorme quanto a isso. Há quem diz que vai ser um paraíso, que nada vai ser modificado. Outros defendem que é praticamente o fim da proteção para o trabalhador. Eu, pessoalmente, diria que essa norma, ela pode vir a se transformar em algo positivo, a depender de como a fiscalização e os órgãos judiciários venham a interpretar. A intenção era liberar, e muitos empresários sonham com ficar imune a qualquer tipo de responsabilidade. Mas os trabalhadores, na minha avaliação, não tem como fechar uma conta se você tem um custo de 100 mil reais, por exemplo, com trabalhadores. Como é que eu vou terceirizar? Eu, contratante, vou manter uma margem de lucro, terceirizo para você, você vai ter a sua margem de lucro, porque essa conta não tem como fechar. Se o custo é fixo, não tem como. Então, o que na prática você tem visto... Até porque a empresa de terceirização também tem um custo, né? Exatamente. Também a contratação, ela tem um custo. E aí, quer dizer, para a empresa vai aumentar um custo, vai meio que uma balança. Aumenta daqui, diminui daqui. Então, só na prática mesmo para saber... Aí, nessa balança, né, há uma tendência que a gente já verificado na prática, dados de fiscalização, estudos e pesquisas, diversos estudos que foram feitos, revelam que o trabalhador terceirizado tem perdas sim. Mesmo antes da lei, naquilo que era possível terceirizar, há uma diferença de nível de salarial, então os salários normalmente são mais baixos. Um aspecto positivo da lei, a partir das críticas que foram feitas a ela, pelo menos deixou claro que as normas de saúde e segurança, a contratante tem responsabilidade e deve assegurar as normas, a aplicação de normas de proteção à saúde e segurança. Nisso, houve um avanço, mas há um risco efetivo de perdas de direito, não em termos legais, mas na prática, que é o que importa para o trabalhador. Agora vamos falar sobre a nova lei, né, que está aí tramitando no Congresso, já foi aprovada, né, aí na Câmara. E o que é que prevê? Como é que a população, né? Porque está todo mundo aí, já teve a lei da terceirização, agora uma nova lei. Então as pessoas estão realmente nessa questão tendo muita dúvida, não é? Então, como será, né, essa questão? O que é que vai mudar para o trabalhador, caso seja aprovada essa nova lei? Bem,
A proposta aprovada na Câmara dos Deputados, nós poderíamos dividir da seguinte forma: há algumas alterações que são apenas reprodução de discussões que haviam nos tribunais e que foi levada para a lei, que dá uma segurança jurídica maior. Mas também há um bloco em que questões que haviam divergências foram também solucionadas através da lei, o que é positivo, do ponto de vista de dar uma tranquilidade, você saber exatamente qual a regra a seguir. Mas em alguns momentos a lei apenas atendeu o lado empresarial, deixando um pouquinho os interesses do trabalhador relegado a um segundo plano, como por exemplo, havia uma controvérsia acerca das horas de percurso, ou seja, conta ou não conta para trabalhar, o tempo que você se desloca para o trabalho. Então, a orientação da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho era de que local de difícil acesso ou que não tivesse o serviço regular de transporte público, esse percurso contaria na jornada. Por quê? Né? Porque é algo que é uma necessidade da empresa. A empresa está explorando petróleo em alto mar, por exemplo, no caso da Petrobras e todas as outras empresas terceirizadas. Então, é uma necessidade da atividade econômica. O empregado não poderia, né, se esse texto viesse aprovado, ficar à mercê de esse tempo não contar. Mas, logicamente, que você está vindo no seu carro ou no transporte público, esse tempo não conta. Agora, a lei, se aprovado, o projeto de lei se transformar, não vai contar nenhum período. Então, mesmo que você leve 4 horas para chegar no local de difícil acesso, pelo menos o texto permite interpretar dessa forma. Então, alguns pontos houve um retrocesso. Mas eu destacaria uma coisa. Quando eu fiz a primeira leitura, eu fui lendo, mas não está tão ruim assim. Fui lendo. Quando cheguei do meio para o final, no artigo 444, aí veio o primeiro susto. É uma norma que permite para profissionais de nível superior que recebam salários acima de 2 salários mínimos que possam negociar livremente e o que for acordado entre o empregado e o patrão de nível superior, que vai prevalecer sobre a lei. Ou seja, na verdade, a lei vai continuar existindo com algumas alterações se esse projeto vier a ser alterado, mas se permitir negociar livremente é a mesma coisa, por isso que muita gente está com um discurso contestando bastante esse projeto, porque na prática, se você precisa do emprego, pode ter nível superior, pode ter uma remuneração elevadíssima, mas pela necessidade, você é pai, mãe de família, tem necessidade de manter filhos na escola, investir nas necessidades sua e de sua família, muitas das vezes aceita certas condições de trabalho, mesmo sendo profissional esclarecido. Pela necessidade, seria isso, né? Exatamente. Tem uma questão também que foi abordada sobre a jornada dos intervalos, né? Caso seja aprovada, no caso o texto prevê que essa jornada ela seja negociada, é permitido essa negociação, diferente de antes que era estipulado aquele tempo em que esses intervalos deveriam ser seguidos, não é? Pronto. Esse ponto é fundamental, porque a questão do descanso é proteção à saúde do trabalhador e também a questão de segurança, que é profissional, exaurido, cansado, motorista, por exemplo, não vai render e pelo cansaço aumenta as chances de riscos de acidente de trabalho. Então, permite, mas na verdade eu diria, se for aprovado como está, ao permitir que você negocie tudo, na verdade, qualquer coisa que esteja na lei pode ser afastada, revogada, retirada pela negociação, que nós sabemos que na prática, na imensa maioria das vezes, é apenas uma formalidade, né? E, além disso, há uma negociação com os sindicatos, mesmo que não haja o acordo diretamente entre empregado e empregador, a negociação com o sindicato, a partir do projeto, o que for acordado com o sindicato, não importa o que seja, os limites são mínimos que está previsto no projeto, tudo poderá ser negociado. Poderá ser negociado positivamente, ou negativamente, não é? Então, assim, a gente está falando aqui exatamente sobre uma lei que ainda está tramitando, ela pode ter alteração no seu texto, né? Ela pode ter mudanças, mas que já foi aprovada na Câmara e que pode sim também ser aprovada no Senado e aí vir a ser sancionada, caso seja aprovada pelas duas casas, né? Professora, eu quero agradecer, tá? A professora Rosenilra é professora de Direito do Trabalho, é auditora fiscal do trabalho e, assim, é muito importante nessa data a gente poder falar sobre esse assunto, tirar algumas dúvidas, né, que acabam sendo
de todos que estão nos acompanhando, e eu queria as considerações finais para esse Dia do Trabalhador. Bem, nesse nosso 1º de maio, né, com essa discussão, infelizmente a mensagem é de muita preocupação. Então, você trabalhador, você trabalhadora, procure se informar, você procure chegar a uma conclusão e também contribuir com esse processo de discussão. No site do Congresso Nacional está aberto para enviar mensagens para os nossos parlamentares, trazer sugestões. Já teve uma discussão ampla, mas o trabalhador é um dos principais interessados e os empresários também. Essa legislação afeta também, pode prejudicar e muito também a atividade empresarial, porque muitas das vezes ao retirar direitos dos trabalhadores ou permitir que isso seja feito, afeta o comércio. Então, se você tiver uma redução de salários, por exemplo, quem é que vai consumir? Então, tem que buscar um equilíbrio muito grande ao discutir essas questões, e eu espero que no Senado a discussão seja mais profunda e que realmente a voz do povo, empresários, trabalhadores, possam efetivamente contribuir para esse processo. Então, eu espero que desse projeto, se vier a ser aprovado, que na sua redação final, no próximo 1º de maio, nós tenhamos algo realmente a comemorar. Olha, muito obrigada mais uma vez, e esse foi o nosso quadro Entrevista. Mas nós vamos para o intervalo com esse convidado que é especial, viu? Ele canta muito. A gente já vai de música para o intervalo e volta com muito mais para você. Até já, viu? Thiago Ruas, bom dia. Olá, com você. Bom dia. Tudo bem? Coração, fale por si só, encontre a calmaria, de uma brisa leve que trouxe aquele cheiro de uma brisa leve que trouxe aquele cheiro bom.